Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens intitulada Sete Sinais, a síntese do Evangelho de João. Foi escrito o Evangelho de João com o objetivo de levar as pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, mesmo porque Ele fez coisas que somente Deus poderia fazer. Portanto, Ele compartilha da divindade do Pai, e que crer nele é a forma de nós termos a reconciliação com Deus, porque somos pecadores. Nós precisamos acreditar nisso, todos, e ensinar as pessoas. E João, como nós temos destacado nessa série de mensagens, ele registra 7 de milhares de sinais, ou de centenas de sinais, não sabemos quantos, mas ele disse que se fosse registrar tudo no livro, não daria. Então ele escolheu 7, que para o judeu é o número da perfeição, e hoje nós vamos estudar o Andando sobre as Águas. E eu convido você a abrir sua Bíblia, e nós vamos estar no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 16 até o 21. Depois, nós vamos ler o Salmo 107, do verso 21 a 30. Evangelho de João, capítulo 6, do 16 ao 21, é o primeiro texto de hoje. Damos as boas-vindas àqueles que participam da nossa transmissão pelo Instagram, que Deus te abençoe. Se for possível, venha participar presencialmente do nosso culto aqui na Reserva do Paiva, na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 5.9. Vai ser uma alegria receber você, mas nós agradecemos a Deus pela oportunidade de lhe alcançar também por meio virtual, e que esse lugar onde você se encontra seja propício para você aprender mais da palavra de Deus. Sandro estava falando aqui da importância de um novo milagre da multiplicação dos pães aqui hoje, né? Porque somente muitas crianças para o lanche. Mas isso me lembra que a última mensagem que a gente pregou nessa série foi justamente sobre a multiplicação dos pães, também em João capítulo 6. E é no mesmo capítulo, ou seja, é logo após a multiplicação, que João vai registrar mais um daquilo que ele chamou de sinais de Jesus, que foi Jesus andando sobre as águas. Convido você à leitura do texto de João capítulo 6, do verso 16 ao 21, onde assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Ficamos por aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vai também para o Salmo 107. Vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra e pedir a direção nesse momento. Abençoa, meu Pai, a compreensão que a tua igreja precisa ter sobre esse texto e como ele se aplica em termos de fé. Em como ele se aplica quando essas águas agitadas tornam-se símbolos das adversidades que nós passamos na vida, e o que acontece quando nós recebemos Jesus no nosso barco. Abençoe-nos e use a minha vida para que essa palavra possa ser bem compreendida e nos dá, Senhor, a todos o entendimento, para que ela também possa ser aplicada como convém. Oramos no nome do teu Filho, Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse texto que nós lemos hoje, só quem não falou dele foi o evangelista Lucas. Mateus e Marcos falaram do mesmo texto, do mesmo acontecimento. João é aquele que vai falar de uma forma mais breve. Basicamente, ele conta que depois da multiplicação de peixes, Jesus mandou os discípulos no barco, disse que ia ter com eles, e já era noite, era de madrugada, quando eles já tinham remado aproximadamente 6 quilômetros, é o que significa esses 25 ou 30 estádios, que algumas versões está dessa forma, né? Isso aí dá aproximadamente 6 quilômetros. E remar 6 quilômetros durante uma tempestade não é coisa fácil. Fácil é naufragar. E certamente, como a gente percebe no relato de Mateus e no relato de Marcos, que os discípulos eles temiam que o barco viesse a pique. As coisas, porém, parece que se tornam um pouco piores, aparentemente, porque além de tudo, dos ventos contrários, do risco de perecerem, além de tudo, de repente eles veem aquilo que parecia um fantasma e ficam aterrorizados. Na verdade, era Jesus. E João registra, de uma forma bastante objetiva, que Jesus entrou no barco e logo depois eles puderam chegar no porto, em Cafarnaum, que era para onde eles estavam se dirigindo quando eles estavam no lago de Genezaré, né? Mar da Galileia. Meus irmãos, eu queria começar refletindo sobre o fato de que as águas estavam agitadas. E eu lembro de uma música do pastor Armando Filho, que nós cantamos hoje aqui, Você Tem Valor, que é dele, né? Originalmente. E tem uma música dele chamada Sobre as Ondas, que diz: Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres deste meu viver. Tu és soberano. O mar revolto, a tempestade, ela se tornou um símbolo das situações adversas, perigosas, desafiadoras, que todos nós, sem exceção, enfrentamos. Amém? Todos nós passamos por situações que podem ser comparadas a uma tempestade. Ainda essa semana, eu estava assistindo um naufrágio de um barco num porto turístico, lá na região, se eu não me engano, da Turquia. E vendo, né, a apreensão das pessoas quando viram que a água começou a entrar, né, como eles dizem, né, os marinheiros dizem, quando o barco estava fazendo água, que é quando a água começa a entrar e comprometer a flutuabilidade do barco. É quando ele se torna pesado demais para ficar sobre a superfície e ele começa a afundar. E o barco afundou inicialmente com o motor funcionando e a água entrando,
E logo depois, o próximo vídeo é as pessoas flutuando, e graças a Deus que todas se salvaram. E quando a gente pensa, por exemplo, em um lago, né, ou um rio, né, uma situação assim, a gente pensa às vezes que isso não acontece, né? E só pensa dessa forma, né, a quem mora no mar ou perto do mar e pensa que só tem onda no mar. Mas esses grandes cursos de água, como eles também sofrem a influência dos ventos, eles também têm ondas fortes. Lá quando eu morava no Amapá, ali o rio Amazonas, ele batia tão forte que eu gostava de ver, sempre que eu estava correndo ali no Parque da Fortaleza, quando vinha uma onda, e um turista normalmente desavisado, e vinha andando, e a onda vinha, batia na rocha, e aí passava por cima e molhava a pessoa toda. Eu achava muito engraçada aquela cena, porque eu também já tinha passado por aquilo ali, e era sempre um susto. Mas assim, os rios, os cursos de água doce, também fazem esse tipo de coisa, né? Também passam por tempestade. O que não é engraçado é estar no meio de uma situação dessa. Como eu já me vi, literalmente, numa situação, não de tempestade, mas o rio revolto, o rio Amazonas revolto. E eu, voltando do aniversário de Pedro, que a gente tinha comemorado, ia comemorar assistindo o Passeio dos Botos, que é um lugar onde a gente para ver os botos, e a gente não viu os botos, e na volta ainda correu o risco de naufragar. E a onda batia com tanta força sobre a lancha, que a lancha fazia isso aqui, era um giro de quase 90 graus, ela fazia isso aqui, ó. E lá atrás estava eu, orando, pedindo a Deus para chegar. E lá na frente estava Manuela e Davi, gritando e dizendo, cada vez que o barco fazia isso. E quando terminou, painho, foi massa, painho. Eu disse, sou meu filho. Louvado seja Deus, você não sabe o risco que a gente passou. Criança, não tem juízo, né? E eu que estava ali, né, morrendo de medo do barco via pique, eu via o risco de realmente a gente, de repente, numa batida daquela ali, a gente não conseguir mais estabilidade e a gente ficar no meio do caminho ali. Com todos os perigos adicionais, né, que tem de cobra, de jacaré, de tudo, né? No caso do mar, de tubarão e etc. Mas aqueles discípulos que se encontravam numa situação semelhante, eles temeram, e temeram ainda mais quando viram ali naquilo que a Bíblia diz que era próximo da quarta vigília, significa dizer entre as 3 da manhã e as 6 horas da manhã, ou seja, pouco antes de amanhecer, de madrugada, alguém andando sobre as águas. Nosso Senhor Jesus ia ao encontro deles. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque é o próprio Jesus que vai ao encontro deles naquele momento em que eles tanto precisavam. De onde a gente já pode tirar 2 conclusões iniciais. A primeira, que as tempestades, elas sobrevêm na vida de todos nós. Mas Jesus vem ao nosso encontro nos nossos momentos mais difíceis. E o objetivo disso é que nós possamos crer nele. E crendo nele, nós possamos viver a vida abundante que ele veio para nos oferecer. Inclusive, como esse episódio nos ensina, né, sobre passarmos por adversidades. E eu queria dizer para você a primeira coisa: não passe pelas tempestades da vida sem Jesus. Amém? Observe, saiba diferenciar Jesus de fantasmas. Saiba perceber que no meio das ondas e sobre as ondas, Jesus vem ao seu encontro para trazer paz para aquela situação
e para que você possa chegar no porto seguro, no lugar de calmaria. Ele é especialista nisso. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina que todos os seres humanos estão sujeitos a passar por situações como essa. Jó, capítulo 5, verso 7, Jó disse o seguinte: mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas das brasas voam para cima. Ou seja, as tribulações, elas são inevitáveis. Em algum momento, elas vão acontecer. Quem navega sabe que em algum momento vai enfrentar uma tormenta. E tem que se preparar para isso. Mas o nosso preparo principal para passar pelas tormentas da vida é o nosso preparo espiritual. Porque quando nós estamos preparados espiritualmente, quando nós estamos firmados na palavra, quando nós conhecemos, por exemplo, a palavra que diz em Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Amém? E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. A gente aprende com a palavra que Deus nos ajuda, mesmo nas dificuldades que acontecem na vida de todos, como Jesus ensinou em Mateus 5:45, que ele diz que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Todos vamos passar por momentos bons e por momentos ruins. Portanto, não podemos, por hipótese alguma, quando estamos passando por um momento de dificuldade, desfalecer na nossa fé. Nossas dificuldades são professoras que nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Nós precisamos crer nisso. Amém? Se por um lado as tribulações, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Por outro lado, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Acho a respeito disso bem apropriado o fato de que, eu não sei se você sabia, que a gente nas igrejas, a gente costuma se cumprimentar com a paz. Mas os israelitas, ainda hoje, eles usam a palavra shalom, que não é exatamente aquilo que nós entendemos por paz. O que é paz para nós? É quando não existe guerra. Para o judeu que nunca experimentou viver sem guerra, shalom é a certeza que Deus está com eles durante as suas guerras. Percebe a diferença? Shalom não é ausência de conflitos, de problemas, de incêndios, de crises conjugais, de problemas de saúde. Shalom é a certeza em que em todas essas circunstâncias, nos desempregos, em todas as circunstâncias da vida, Deus, estando presente, nós podemos experimentar segurança. Shalom é a segurança de ter Deus conosco nas nossas tribulações. Amém? É diferente ou não é? Shalom, igreja. Shalom. A paz dos judeus, para que a gente entenda que nas nossas dificuldades nós podemos contar com Ele. Aqueles discípulos, eles precisavam aprender sobre isso. Eles precisavam aprender a discernir Jesus no meio das tribulações. Às vezes, a gente passa por certas circunstâncias na vida e a gente só vê tempestade. A gente só vê trovoada, raio. A gente só vê coisa ruim. E nessas situações, usualmente, alguns pensam que Deus não está presente.
Quando a própria palavra nos ensina que o nosso Deus é onipresente. O que significa dizer, como reconheceu o salmista, que não há nenhum lugar na terra ou no céu ou abaixo da terra para onde, fugindo, a gente pudesse se ausentar da presença de Deus, porque Ele nos acompanha. Em todos os lugares Deus está. Amém? Significa que nas tormentas Deus está. E Jesus ali era a prova disso. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E a presença de Jesus sobre as águas era uma prova de que Deus se faz presente nas nossas adversidades. E Jesus se aproxima das pessoas, dos seus discípulos, no momento certo. É curioso porque os relatos dos outros evangelhos, Marcos e Mateus, eles nesse momento, eles são mais ricos. Por exemplo, Mateus é o único, lá no capítulo 14, do 22 ao 33, Mateus é o único que fala sobre Pedro andando sobre as águas. Porque você pode dizer assim, não, mas Jesus era Deus. Então para ele era fácil subverter a lei da física, de que é impossível, né, nas condições normais, um corpo andar sobre as águas. Jesus podia. Mas Mateus nos conta que Pedro, inicialmente, também andou. Porque ele quis confirmar que era Jesus. E ele pede: Senhor, se és tu, me fazes andar até ti. E Jesus diz: vem. Tenha muito cuidado quando você passar pelas suas dificuldades com aquilo que você pede a Deus. Porque talvez ele lhe peça algo que vai exigir de você o exercício de uma fé incomum. Não é comum, numa tempestade, a não ser que o barco esteja afundando, alguém sair do barco para ir andar sobre as águas. Isso não é comum. Então, isso mostra uma fé muito grande de Pedro. De, no primeiro momento, no ímpeto, sair do barco seguindo a voz de Jesus. Pode deixar, pode deixar. Mas o curioso, igreja, o curioso é que Pedro ele começa a afundar logo depois, conforme Mateus nos explica. Como isso nos ensina a respeito da nossa falta de perseverança também. Porque a gente passa pelas circunstâncias da vida e a gente ouve a voz de Deus, às vezes a gente se lança pela fé, mas quando a gente perde o foco e começa a olhar para os ventos contrários, quando a gente tira os olhos de Deus e começa a olhar para aquilo que é o nosso problema, quando a gente tira o foco da nossa segurança em Deus, em Jesus, e começa a olhar para os riscos que a gente está correndo, o medo, ele termina fazendo com que a fé naufrague. O medo toma conta da fé. A insegurança toma conta da certeza. E o resultado não poderia ser outro, né? Mateus deixa muito claro que Pedro começa a afundar. João não esclareceu esse detalhe. Por isso que é bom a gente ler os textos em paralelo. João narra que Jesus entrou no barco. Mas até que isso acontecesse, Mateus deixa claro que Pedro, afundando, ele clama. É importante também, quando a gente está afundando, a gente reconhecer
clamando, Deus ouvirá. Jesus, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Eu não sei se você já orou dessa forma. Como Pedro orou. Pedro orou de todo o coração, com fé. Talvez seja o seu momento agora de você fazer essa oração. E você dizer assim, Jesus, tem misericórdia de mim? Preste atenção. É uma oportunidade que Deus está lhe dando de exercitar a sua fé. Nós, quando oramos, não estamos falando ao vento. Quando oramos, nós estamos nos dirigindo a um Deus que ouve e que tudo vê e que pode todas as coisas. Deus pode transformar qualquer situação de tribulação em calmaria. Amém? Deus pode. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o tempo. Ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele concedeu a Ezequias 15 anos de vida a mais, no meio da sua enfermidade mortal. Ele fez, através de Jesus, aquela tempestade se transformar em calmaria. Marcos não registrou Pedro andando sobre as águas, mas ele registra que os discípulos ficaram tão admirados que não compreenderam muito bem o poder, a força por detrás do poder daquele que há pouco tempo tinha multiplicado pães e peixes e agora fazia com que as tempestades se acalmassem. E como os dois estão no mesmo capítulo, se a gente puder conjugar os dois milagres que João chama de sinais, eu queria falar para você que esse mesmo Jesus, ele é capaz de nos suprir das nossas necessidades e acabar com as nossas tribulações. Esse é o nosso Jesus. Deus, o unigênito do Pai, que disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Amém? Vão e indo, façam discípulos meus em todos os lugares, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele sinal tem a ver com a grande comissão, porque é a nossa caminhada de fé que vai trazer outras pessoas para um relacionamento com Deus através do Filho dele, Jesus. É a nossa caminhada de fé que nos faz não somente perceber, mas isso se torna perceptível para outras pessoas também. E às vezes é nisso que as pessoas vão olhar e vão se aproximar de Deus, quando a gente demonstra que a gente tem segurança de que a gente não está só. Eu nunca esqueço, meus irmãos, embora não possa dizer para os irmãos que a minha fé tenha sido sempre constante e sempre tenha sido excelente, todos nós temos altos e baixos, como Pedro também teve, né? Mas eu nunca esqueço, num momento crucial da minha vida, que no encontro do pequeno grupo eu falei sobre esse momento, que foi quando eu tomei posse lá no meu trabalho, lá no estado do Amapá, nesse trabalho que hoje eu realizo aqui em Pernambuco. Nunca esqueço que antes de eu ser nomeado,
Eu estava aprovado, mas ainda não estava nomeado. E junto com os meus colegas que tinham passado naquela prova, todos sabíamos que se fôssemos nomeados, aquilo poderia transformar nossas vidas, profissionalmente, financeiramente. Não porque a gente fosse ficar rico, mas assim, era um cargo que dava realmente uma remuneração muito boa, como realmente dá. Louvado seja Deus por isso. E as pessoas, elas demonstravam nos grupos, não tinha WhatsApp na época, mas tinha o Yahoo Grupos. E o nosso grupo de aprovados, todos os dias, era assolado por mensagens aterrorizadoras de gente que não acreditava, de gente que queria fazer protesto, de gente que queria ir para Brasília, falar com o presidente, falar com o ministro, fazer comissão. E eu que estava na comissão, que estava fazendo o meio campo com o órgão, né, o órgão central da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu tinha não somente informações privilegiadas que eu passava para eles, para deixar eles a par de tudo que estava acontecendo, mas eu tinha uma fé tão grande que Deus ia atender aquele desejo do nosso coração, que uma vez alguém me perguntou, no grupo mesmo, Nelson, como é que você pode ter tanta certeza que nós seremos nomeados? E eu respondi, não lembro exatamente as palavras que eu usei, mas foi mais ou menos assim, porque eu sei quem está me dando aquilo que tanto eu desejo. E de fato, a nomeação chegou. Eu não sei se essa pessoa se lembra hoje daquilo que eu falei, mas o que eu não poderia é perder a oportunidade de falar da minha segurança, de que eu não estava sozinho naquela situação, que para quem passou num concurso público e está esperando nomeação, sempre é um momento atribulado, porque traz muita dúvida, receio. Naquele momento era como uma tempestade que eu estava passando. Apesar da boa notícia, né, sempre tem o depois. Do mesmo modo, existem mais notícias que a gente recebe que são sucedidas de coisas boas. E a diferença entre passar por situações boas e ruins, a diferença, meus irmãos, é se você passa sozinho ou se você passa com Jesus. Aquilo que aquele meu colega não tinha, eu tinha. É o que eu espero que você tenha, para que você jamais passe pelas tribulações que certamente virão sobre a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, e em todas as áreas da sua vida. Certamente que essas tribulações virão. Como disse o pastor Armando Filho na mesma música, quando ele diz, é certo que provas virão e investidas do vil tentador. Na verdade é em outra música, não é nessa, mas eu me lembrei das duas. Lá ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Ou seja, a fé em Jesus vai fazer toda a diferença na vida de quem crê. Os discípulos precisavam entender o poder de Jesus. E o poder de Jesus ele se manifesta, num primeiro momento, ele subvertendo a lei da física, andando sobre as águas, e no segundo momento, dando ordem, e os ventos cessando, e a calmaria se estabelecendo. Esse é o nosso Deus. Não há impossíveis para Ele. Ele pode remediar a sua situação. Amém? Creia nele. Faça mais do que isso. Convide ele para estar no barco com você. Pode ser que o barco naufrague? Pode até ser, como aconteceu nesse vídeo que eu vi. Mas para honra e glória de Deus, as pessoas todas sobreviveram. No caso dos discípulos, o barco não naufragou. E eles estavam remando. Enquanto nesse que eu vi, o barco era a motor. Tinha um motor potente. E mesmo assim, o barco naufragou. A diferença, não estou dizendo que Jesus não estivesse presente nesse barco não, mas no caso dos discípulos, a diferença foi Jesus estar presente entre eles.
Então quer dizer que Jesus só amava aqueles lá, discípulos, e não amava essas pessoas que naufragaram? Não. É por isso mesmo que João chama aqueles milagres de sinais. Porque a função de Deus nas nossas vidas e do seu Filho Jesus não é impedir que naufrágios aconteçam. Não é impedir que o pão seja escasso. Não é impedir que a doença aconteça. Pessoas irão continuar morrendo de doenças. O pão, eventualmente, vai acabar. E as tempestades, eventualmente, vão fazer com que barcos naufraguem. Mas é importante que, ao passar sobre as nossas tribulações, a gente se lembre dessas situações para que a gente tenha a noção exata do poder que Deus tem. Se ele resolveu não impedir que acontecesse certa coisa, para remediar aquilo que vem depois. De tal forma que nós sejamos salvos e tenhamos experiências com ele e outras pessoas, pelo nosso testemunho, possam ter experiências com ele também e aprenderem a confiar nesse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Qual era o mais provável? No meio do lago, no meio da tempestade, depois de 6 quilômetros, quando os braços já não tinham mais força, e quando os ventos pareciam que iam vencer aquela embarcação, qual era o mais provável? É que ela viesse a pique. Mas caminhando para o final, João deixa muito claro, de uma forma objetiva, que os discípulos, depois que Jesus entrou no barco, conseguiram chegar ao outro lado, à outra margem, em segurança. É exatamente o que acontece quando Jesus está presente no nosso barco. A gente consegue chegar do outro lado. Sabe o que é que toda crise tem em comum? Não sei qual é a crise que você pode estar passando hoje. Toda crise tem duas coisas em comum. Não importa qual seja. Sua crise é financeira? Está passando por crise no casamento? Uma crise pessoal, com você mesmo? É uma crise de saúde? Toda crise tem duas coisas em comum. A primeira coisa que eu queria dizer para você, que assim como toda tempestade, toda crise é passageira. Amém? Toda crise é passageira. Ninguém entra numa crise e vai ficar o resto da vida nela. Então, se você está numa tempestade, saiba que por cima das nuvens pesadas existe um sol que brilha. E num determinado momento ele voltará a brilhar. Portanto, renove as suas esperanças no Senhor. Seja fortalecido no Senhor, porque até os fortes, os jovens, se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam com asas como águias. Aqueles que esperam no Senhor sabem que por cima das nuvens de chumbo existe um sol dourado que voltará a brilhar. Eu quero dizer para você, continue andando, mas não continue andando de acordo com o seu próprio azimute, o seu próprio norte magnético. Olhe, busque entender a situação que você está passando do ponto de vista de Deus, porque Ele não somente se faz presente, mas Ele aponta uma saída. Olha o que Jesus fez. Ele, com a sua palavra, deu ordem e o vento se acalmou. Alguém vai dizer que isso é impossível. Alguém vai dizer que isso é impossível. Mas eu posso dizer para vocês, como diz João, que Jesus estava na criação com Deus, que fez tudo o que existe pela palavra. Ele disse, haja, e houve. Quem fez a separação das águas, quem colocou a lua
no céu, influenciando o curso das marés, não tem poder para fazer com que a tempestade se acalme. Quem fez você? Quem deu o filho para morrer por você? Não pode mudar a sua situação. Continue. Não pare. Mas não continue do mesmo jeito. Não continue sem Jesus. Cole com Ele. Diga a Ele, como Moisés dizia para o Deus Pai, né? Senhor, sem Ti, eu não vou de jeito nenhum. Agora, contigo, eu vou para onde for. Amém? Diga isso ao Senhor, mas diga do coração. E tenha cuidado quando falar isso, porque Deus pode fazer como Jesus fez com Pedro. Ele pode dizer, então salta do barco e vem andando. Você não pediu? Vem andando. E quando acontecer isso, não olhe para a tempestade, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele pode fazer com você a mesma coisa que fez com os discípulos. Levar você a um porto seguro. Meus irmãos, eu falei daquele passeio, Davi não estava aqui na hora que eu falei. Talvez ele nem se lembre disso, estava? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando a gente chegou na marina, que o marinheiro laçou o barco lá no pier, meu desejo era beijar o chão. Vocês já devem ter visto isso em filme, né? Alguém voltando de uma situação dessa e beijando o chão. Mas eu senti o desejo de fazer aquilo ali. As minhas pernas tremiam tanto. E lógico que o meu medo não era só por mim, mas eu estava com meus filhos, estava com Miriam ali no barco, né? E ainda que Davi e Manu estivessem achando massa, né? Aquele sacolejo todo, né? Eu sabia, né, que aquilo ali podia terminar muito mal. Um amigo meu do mestrado, quer dizer, ele não era amigo meu, era colega do mestrado que eu fazia naquele mesmo estado lá, foi para uma situação de pesquisa e ele estava num barco e veio uma onda, virou o barco e ele morreu. E eu sabia disso. E por isso eu comecei a orar. Então, ao passar pelas tempestades da vida, não olhe para as ondas, não. Não olhe para o céu. Olhe para Deus. Ele vai fazer a diferença, como Ele sempre faz na sua vida, inclusive e principalmente nos momentos de tempestade. Amém? O que é que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio. Pode repetir comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu falo e vocês repetem, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Pode repetir? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu disse para vocês que a gente ia ler o Salmo 107, e agora eu quero convidar você para a gente finalizar com a leitura do Salmo 107. Vai ser uma leitura muito rápida, e eu já caminho para o encerramento. Salmo 107, a gente vai ler do verso 28 ao 30. Salmo 107. A gente pode fazer uma leitura até um pouquinho antes, já que a gente falou de tantos sinais, né? O salmista está dizendo para louvar a Deus, dar graças a Deus, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E lá no verso 20 ele fala, Ele enviou a sua palavra e os curou. Eu vejo Jesus fazendo isso, Ele é a palavra de Deus viva.
ele os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por todas as maravilhas em favor dos homens. No 22 ele diz que eles ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. Na outra versão diz assim: alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. E diz: eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele está falando da experiência que marinheiros tiveram 500 anos aproximadamente antes daquele episódio. E o salmista já falava sobre isso. Ele diz: ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. O verso 28 diz: então, na sua angústia, eles gritavam por socorro e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam, porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Agora eu pergunto para você, percebe a relação que esse texto tem com o episódio que os discípulos estavam passando? Percebe que a relação é clara? Centenas de anos antes, o salmista estava falando que Deus já costumava fazer aquilo que estava prestes a acontecer novamente. E aí a pergunta que eu lhe faço é: que diferença faria na vida dos discípulos se eles conhecessem bem essa palavra? Que diferença poderia fazer na vida deles para que eles pudessem chegar em segurança com mais tranquilidade? Porque Deus não muda, meus irmãos. Amém? Deus não muda no seu amor. Mudam as circunstâncias. Sejam bem-vindos, família. Mudam as circunstâncias da nossa vida. Mas Deus não muda. Mudam os tipos de problema, o tamanho dos problemas, o tamanho das ondas. Mas Deus não muda, o seu amor não muda, o seu amor permanece para sempre. E se os discípulos conhecessem aquela palavra, como nós precisamos conhecer, como você precisa conhecer, se os discípulos, se você conhecer aquilo que João, capítulo 6, relatou sobre Jesus andando sobre as águas, nunca mais na sua vida você vai passar por uma tempestade do modo como passava antes. Amém? Você vai passar de uma forma completamente diferente. Você vai saber, primeira coisa, não é porque você está passando por uma adversidade, por uma tempestade, que Deus não lhe ame. Amém? O amor dele não muda. As tribulações são permissões de Deus, muitas vezes, para que a gente possa ter experiências com ele. Segunda coisa, convide Jesus para fazer parte do seu barco. Não passe sozinho e escute a palavra dele. Mas quando escutar a palavra dele, não olhe para os ventos contrários, porque eu imagino, e não posso culpar Pedro porque começou a afundar por falta de fé, porque na verdade é muito difícil você andar sobre as águas, e ainda mais com a tempestade acontecendo. Tem gente que vai dizer, porque não crê na palavra, que isso nunca aconteceu, que isso é loucura. Eu creio na palavra 100%. E creio que ela foi escrita para que a gente entenda que aquilo ali era somente um sinal. Aquilo ali tem um significado por trás. Que quando Jesus disser para você fazer algo, ouça a voz de Jesus e não olhe para os ventos contrários. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás, quando a palavra dizia: olhe para frente. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Por que é que ele falou isso? A gente precisa ter muito cuidado
também com o modo como a gente olha para as circunstâncias e para as coisas da vida. Às vezes a gente olha e pensa assim, não vai dar certo. Mas essa não é a palavra final de Deus sobre o assunto. Amém? Confie nele. Deus, no barco, ele vai fazer como já fazia lá, muito tempo antes, conforme o salmista citou no Salmo 107. Ele vai fazer com que a sua tempestade se converta numa experiência com Deus. Tiago falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, que as tribulações, as provações, são ambientes de experiência com Deus, aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa fé, porque Deus permite que a gente passe por essas situações para que a gente possa ter experiências com Ele. Feliz é o homem que discerne a presença de Cristo no meio das suas tribulações. Feliz é o ser humano que passa pelas tribulações sabendo que não está só, e com Jesus ele chega ao outro lado da margem. Amém? A conclusão é essa, meus irmãos. Todos nós vamos passar por tribulações. Quando elas nos alcançarem, a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. A nossa fé tem que ser maior do que a nossa dúvida, do que a nossa incerteza. A nossa fé, ela tem que nos levar a confiar, a ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer e confiar que Ele vai nos levar a um porto seguro. Que Deus nos abençoe e que Ele fortaleça a nossa fé. Hoje eu quero orar, encerrando esse momento, por alguém que esteja passando alguma tribulação, que possa ser parecida com uma tempestade. Se essa é a sua situação, nosso Ministério de Louvor estará nesse momento nos preparando para encerrarmos com chave de ouro esse momento de reflexão através de um louvor, de um cântico espiritual. E eu queria que você aproveitasse esse momento. Se você deseja que a igreja esteja orando por você, eu queria orar por você nesse instante. E a forma como você vai responder a isso é ficando de pé. Você não precisa declarar qual é a sua tribulação, mas você pode dizer: Senhor, vem em meu socorro. E a forma de você fazer isso é ficando de pé durante a execução aqui do nosso louvor. E eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, igreja. Deus te trouxe aqui hoje, talvez, meu irmão, minha irmã, para que você entenda que você é amado. Você é tão amado, ou tão amada, que Deus enviou o Filho dele para morrer por você. Não é necessário demonstrar de outra forma o quanto Ele lhe ama, o quanto Ele me ama. Mas entenda, as suas tribulações são fruto da permissão de Deus para que você possa ter experiências com Ele, para que você possa conhecer o poder dEle, para que você possa observar como Ele atua, transformando tempestade em calmaria. Se você deseja uma calmaria na sua vida, fique de pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida. As tribulações, elas nos alcançam, a todos nós. Mas aqueles que creem em Jesus nunca estarão sós, porque Ele mesmo disse
quando vocês estiverem no caminho de vocês, testemunhando a respeito de mim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está no barco prestes a naufragar, ore, clame e confie. Se o barco já naufragou, faça a mesma coisa. Ore, clame e confie. Enquanto o fôlego de vida estiver invadindo e sendo expelido do seu pulmão, enquanto o seu espírito permanecer conectado ao seu corpo, louve a Deus e clame por Ele. Também nos momentos de dificuldade, mas faça disso um hábito para a sua vida. Porque por meio daquele sinal, o propósito de Deus é simplesmente que você o conhecesse e reconhecesse que o Filho dele é o Messias que ele enviou para salvar você da condenação do inferno e para lhe ensinar a viver de uma forma diferente o tempo breve de vida que você tem. Passe pelas suas tribulações com Jesus. Entenda que as provas virão, mas elas podem lhe levar para um outro nível de experiências com Deus. Senhor, eu quero pedir, meu Deus, pela vida das pessoas que hoje clamam a Ti, Senhor, como aqueles discípulos clamaram, Senhor. Eu te agradeço porque a Tua palavra nos traz compreensão de que em meio às adversidades da vida jamais estaremos sós, porque o Senhor sempre se faz presente. E quando a gente percebe pela fé a presença de Cristo no nosso barco, a gente pode ter a segurança de que a gente vai chegar do outro lado. Abre os nossos ouvidos, Pai. Eu te peço pelos meus irmãos e as minhas irmãs nesse momento, para que o Teu Santo Espírito esteja abrindo seus ouvidos para ouvirem a Tua voz. Não é difícil, Deus, ouvir a Tua voz, ainda que eles não ouvirão provavelmente da forma como estão ouvindo a minha nesse momento. Não é difícil. É preciso que nós estejamos conectados a Ti. É preciso que a gente te busque de todo o coração, que a gente confie, que a gente saiba, Deus, onde buscar o socorro que cada um da gente precisa. Aqueles que hoje declaram, Senhor, que precisam de Ti, estão buscando socorro no lugar certo, estão procurando a pessoa certa e da forma certa. Que eles possam receber de Teu Espírito agora, nesse momento, a resposta que eles vieram aqui buscar. A segurança de que eles não estão sós e que o Senhor está agindo, Senhor, para que eles possam chegar ao outro lado do mar. Abençoa-os, meu Deus. Não permita que o barco naufrague, mas se isso acontecer, se eles estiverem na água quando Pedro estava, quando começou a afundar, estende tua mão, fortalece a fé, e que essas tribulações pelas quais a gente passa possam ser experiências contigo, que levem outras pessoas a te conhecerem também, Senhor. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos que passam por tribulações nesse momento, e abençoamos também a vida daqueles que, desejosos de conhecerem a Jesus como Senhor de suas vidas, hoje possam fazer a entrega de suas vidas a Ti, dizendo: vem Jesus fazer parte do meu barco, eu não quero mais prosseguir sem Ti. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém, amém. Se você respondeu ao Senhor com fé, eu quero dizer para você: conserve a sua fé, não esmoreça, não desfaleça. Deus é contigo. Onde você for, ali Deus estará. Poder sentar. Amém?